hoje eu estava falando com a Geni que eu ia fazer um trabalho de leitura comentada, né? Normalmente eu trago uma palestra, eu trago uma reflexão minha, mas devido ao fim de ano, correria, como todo mundo sabe, me dei ao direito de trazer, então, uma leitura comentada. E eu escolhi Divaldo de Franco, esse livro Desafios e Soluções. E tem um capítulo aqui que é autodespertamento inadiável, né? Vem de encontro com nossa abertura. E o primeiro subtítulo, Despertar de Si, diz assim: a fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. A fase inicial. Claro, quando nós somos bebezinhos, jovens, crianças, às vezes demora até essa fase, né? Mas é o sono. O que é o sono? Aquele momento que a gente não está entendendo nada da vida, né? A gente não quer nem pensar. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Essa frase, essa afirmativa, é uma bandeira do espiritismo, né? Porque a gente sabe que a gente vai evoluindo à medida que passa pelos reinos, mas o reino em que nós estamos é o reino hominal, onde a gente pensa. E ao pensar, nós nos diferenciamos dos outros reinos, que não pensam. Ora, se eu estou num reino e eu tenho que honrar o local onde eu vivo, eu tenho que ter bons pensamentos. E quando eu digo bons pensamentos, eu não estou dizendo ser boazinha. Ser bonzinho, ser boazinha, ser muito isso, muito aquilo, sabe? Não é bem isso nesse momento. Isso faz parte da colaboração natural que a gente tem que ter com o semelhante. Mas os bons pensamentos são aqueles que não deixam a gente sofrer. Continuando. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento, o contínuo despertar. Neste parágrafo, essa consciência cósmica mostra para nós, primeiro, nós temos uma consciência nossa, que é um atributo natural de cada um e que nós temos que acessar a consciência. Quando você faz alguma coisa que a tua consciência não está te deixando tranquilo, tem que rever 2 pontos. Ou, de fato, você está fora das leis naturais, ou você está com um conceito, como é que eu diria? Velho, antiquado, ultrapassado. Porque muitas vezes nós temos conceitos trazidos de longe e que a gente acha que essa é a única forma de se viver ou de se pensar. E aí a gente sofre. E a consciência cósmica é um grau que vai demorar um pouquinho, mas é o nosso objetivo final, como humanidade. É entender o todo e não as partes. É mais difícil, mas um dia esse é o nosso destino. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o largo que procede das faixas de onde transitou, libertando-nos do marasmo em forma de sono da consciência, para que as realidades tragam contribuições e nos elevem e nos tira a gente da escravidão de si mesmo. Então, à medida que a gente evolui, à medida que a gente entende, à medida que a gente se adequa
a nossa sociedade, a nossa humanidade, a gente deixa de ser escravo da nossa própria consciência. Conscientizar-se do que é, do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para o ser chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da evolução. Então, veja, esse chamamento desse parágrafo, eu poderia estar perguntando assim: como é que eu sei que eu não estou no caminho, o melhor caminho? O que vocês acham? Como é que eu percebo? Quando eu sofro, quando eu não entendo o que eu estou fazendo, não tenho outro. Eu acho que o não sofro é a resposta mais adequada. Porque quando eu não entendo, você pode não entender e largar a mão, falar, não quero nem saber disso. Mas quando eu sofro, alguma coisa eu preciso trazer à tona, no sentido de meditar, enfim, como diz aqui, se conscientizar. Né? E uma coisa muito importante para a gente se conscientizar é conhecer as leis divinas, as leis da natureza, porque a gente tem que estar junto com elas. E isso, nos nossos cursos aqui, a gente aprende quais são as leis divinas, né? Lembra de uma? Eu lembro de várias. Lei do trabalho, da sociedade. Da sociedade é boa, para a gente comentar. Da sociedade. Caridade. Amor, caridade, eu não sei se fazem parte das leis naturais nesse sentido. Porque assim, a lei da sociedade, se a gente pegar o livro dos Espíritos, tem lá. Mas a lei da sociedade é muito interessante, porque assim, você queira ou não queira, você vai viver com pessoas. Começa pela família. Aliás, começa porque você nasceu de alguém. Você não surgiu do nada. Então, a sociedade já te coloca submisso a um grupo. E a partir disso, você vai ter que saber se aquele grupo te convém, não te convém. Porque a partir disso, você tem seu livre-arbítrio. Ao sofrer alguma coisa que você acredita, você precisa começar a ver, mas essa sociedade, como é que ela é para mim? Porque dentro de uma lei também de ação e reação, que é uma lei divina, eu preciso ver o que está acontecendo. Não é sempre que eu estou errada. Os outros também podem estar errados. Né? Muito bem. Não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais da criatura. Certamente, de fato, a maioria está adormecido para a própria realidade, para os desafios da evolução. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulha em sombras, ou seja, vai sofrer. Porque às vezes a gente tem, na psicologia a gente fala, a gente tem um ego muito grande, né? É uma ilusão. Aí você vê todo mundo rindo, bebendo, viajando, né? Nos stories, no WhatsApp, bababá, você fala assim, mas só eu que estou aqui, que não faço nada, papapá, e começa a sofrer porque assim, o que você está vendo ali, ninguém te garante que é uma realidade. Aliás, você pode ter certeza que 90% das vezes não é a realidade. Aí você vê gente sorrindo lá na praia, gente não sei aonde, e eu aqui, que coitada de mim, estou sofrendo, não faço isso, não faço aquilo. Não é bem assim. Né? Então, nós temos que despertar, pelo que o Joana de Ângeli nos traz, nós temos que despertar para uma realidade
que não é uma realidade comparada, vamos dizer assim, é a sua realidade. Aliás, nós estamos falando do autodespertamento. Autodespertamento é isso. O que eu vim fazer nesse planeta Terra? Né? O que eu vim fazer? Qual o meu trabalho? Qual a minha colaboração com a sociedade? Que faz parte da minha evolução. Outras vezes, alguns que pretendem acordar da consciência buscam os gurus famosos em cada época, a fim de que eles pensem e ajam sem o esforço pessoal dos que fazem seus discípulos. Desse modo, estimula-lhe a paralisação. Aqui não preciso ler tudo, mas é o seguinte: muitas vezes a gente joga a solução dos nossos problemas em alguém. Alguém vai resolver isso para mim. Alguém vai fazer, um guru, por exemplo, né? Ou até muita gente vai num centro espírita porque vai falar, não sei com que espírito, que vai dizer para ele se ele pode fazer, se não pode fazer, se ele vai ganhar, se ele vai perder, se ele está no caminho certo, sei lá. A gente pensa que o outro sabe mais que a gente mesmo. E eu estou falando isso até porque vocês sabem que eu sou terapeuta. E muitas vezes tem gente que pensa que até o terapeuta que vai falar, olha, faz isso, faz aquilo outro. Que se você fizer isso, vai dar certo. Não é assim. Não existe isso. Ninguém pode te dar a solução. Aliás, se alguém fizer isso, não tem responsabilidade. Porque ninguém pode assumir um resultado que normalmente é negativo. Porque se a própria pessoa não sabe qual a solução que ele precisa, o outro fala e depois você viu, você é culpado, porque você falou isso que eu tinha que fazer, papapá. Ainda tem essa. Então, nós precisamos ouvir uma outra forma de considerar, ouvir uma experiência diferente da minha, ouvir um conceito filosófico diferente do que eu sempre imaginei que era. E assim eu começo a despertar minha consciência e tomo minhas próprias decisões e saio desse momento que ele diz que pretendem acordar a consciência buscando gurus famosos. Olha isso. Você não desperta a consciência desse jeito. Por isso que também uma outra bandeira do espiritismo se você não aprende pelo amor, aprende como? Pela dor, porque não tem outro. O amor aqui, nesse aspecto, é um amor de consciência. Pelo amor, ou seja, pelo despertar da consciência ou pela dor. Eu sofro, tenho que tomar... ninguém aguenta sofrer. Tem que tomar... Tem que resolver. Agora, é muito melhor se você usar a sua capacidade de inteligência, né? Que é um atributo, é uma faculdade que todos nós temos. Como disse no início, nós somos do reino hominal, porque tem forma de pensar de forma inteligente. Então, usando essa ferramenta inteligente, eu posso chegar a uma conclusão. Eu não preciso do guru. Muito bem. Felizmente, chega-se ao momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém, exige que os aprendizes avançam, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas, que os separam do imperecível de si mesmo. Ou seja, um guia, um mestre, um mentor, ele não te traz a solução. Ele te mostra um caminho, te inspira para alguma coisa. Nossa, é mesmo, então você vai atrás. Ir atrás pode dar certo, pode não dar certo.
Não tem problema não dar certo. Tem problema é você não perceber que, então, se não deu certo, eu tenho que fazer de novo. Simples assim. Eu preciso fazer de novo. Aí ninguém quer perder tempo, né? Somos todos muito imediatistas, queremos para ontem. Gente, por que será que a gente, dentro de uma normalidade, a gente vive 70, 80 anos? Porque você tem 70, 80 anos para descobrir o que você vai fazer. Não precisa ser agora. Vai atrás, persiste. A psicologia, por seu turno, convida o indivíduo a avançar sem a utilização das novas bengalas ou de dependências de qualquer natureza, a fim de ser livre. É compreensível que, em determinados momentos, durante a aprendizagem, a iniciação, o candidato se apoie naqueles que o instruem, libertando-se pouco a pouco, de forma a conquistar seu próprio esforço. Então, veja, realmente, quando a gente encontra uma pessoa que vai te ajudar, aqui ele fala do psicólogo, mas você encontra, por exemplo, a gente segue alguém no YouTube, né? Um filósofo, um psicólogo, um psiquiatra, na doutrina, você encontra, e a própria doutrina ampliando com outras doutrinas, de repente, para entender melhor a sua. Enfim, seja quem for, como ele diz aqui, no começo parece uma bengala. No começo a gente quer e precisa, mas se agarrar naquilo. Mas até nisso, aos poucos, a gente precisa se libertar. Até nisso. Por quê? Porque quando a gente fica preso em uma coisa que você escolhe, normalmente aquela escolha não te dá liberdade. Repara, pensa vocês, eu estou falando generalizando, mas pensa em qualquer coisa. E aquilo que você pega com muita garra, normalmente não vai te dar a liberdade que você precisa. Porque como é que a gente sabe que é livre, gente? Como é que a gente sabe que você está no caminho da sua própria liberdade? Porque para ser autoconhecimento, para ter, enfim, esse autodespertamento, como nós estamos falando, nós precisamos de liberdade. Como é que você sabe que você é livre? O que vocês acham? Liberdade de ação. Pelas escolhas? Sim. Se você tem liberdade de escolha, mas às vezes a pergunta é, quando você percebe que não tem liberdade de ação, o que está acontecendo? Oi? Não. Quando você percebe, é que às vezes a gente nem percebe que não tem liberdade de ação. Não tem mesmo. Não, tem sim. Tem sim. Para você crescer, você precisa... Não, para você crescer, você precisa de liberdade. Veja, é amplo, mas você tem que ter liberdade. Com respeito com quem você está lidando, obviamente. Mas se você não tem... Se alguém corta a tua liberdade, é onde a coisa já está começando a ficar ruim. E essa coisa que eu estou falando pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um namorado, pode ser quem for. Ah, não faz isso, não vai ali, não faz aquilo, outro. Não quero que você ponha essa roupa, não quero que você vá não sei aonde. Pronto, acabou a tua liberdade. Não vai estudar, não vai no centro espírita, não vai ali, não vai aqui. Cadê a tua liberdade? É a hora que você está perdendo a tua liberdade. Porque você é dono de você mesmo. E você tem que fazer o que você achar que deve e sair da onde você não quer mais e ir para onde você quiser.
Certo? É isso que ele está falando aqui. Não precisa ser assim. Esse é o despertar. É necessário que seja assim. Como? Uai, pois é, o mimimi que quer dizer? É isso. É o teu ego. Mimimi é o teu ego que precisa ser tirado daí, porque não é a realidade. Olha aqui. Como consequência, a busca da realidade vem sendo orientada para um mundo interior, no qual o ser mergulha com entusiasmo e sabedoria, superando os imperativos das paixões perturbadoras, das sensações mais primitivas a que se vinculava. Né? Então, a busca à realidade vem sendo orientada para o mundo interior. Porque, veja bem, se vocês observarem a história do comportamento do ser humano, até pouco tempo, e ainda hoje, em muitos momentos, a gente é conduzido pela cabeça do outro. É conduzido. Às vezes até sem se dar conta. Às vezes sem se dar conta, às vezes se dando conta e não consegue se libertar, às vezes por preguiça, pelo sono, né, que foi colocado, por N motivo, porque ganhar liberdade é difícil, você paga um preço alto. Não é fácil, não. É melhor ir junto com a... Como é que eles falam? Com a boiada, né? Vamos que vamos, todo mundo junto. Sair dessa boiada é difícil. Mas é a única que vai te dar satisfação, no final das contas. Não tem jeito. É a única que vai falar, opa, que bom, consegui. Isso é crescer. Essa resposta é muito antiga, porque as necessidades humanas também são. Pode-se, porém, arrolar no Evangelho, que é considerado um verdadeiro tratado de psicoterapia e deve ser relido em visão nova. Nossa, essa palavra, visão nova. Você pode ler a mesma coisa, mas cada um tem uma visão. E o que é visão nova? É aquela que não vai te dar o sofrimento. Por exemplo, né, a gente falou assim, eu fiz alguma coisa e agora vou ser julgada, todo mundo está me olhando torto, porque a sociedade isso, a sociedade aquilo. Gente, primeiro você está preso em relação à sociedade. Que a primeira coisa que você tem que pensar então essa sociedade não me representa, porque se eu faço alguma coisa e já está me julgando desse jeito, não me representa. Então, se você já pensa assim, você já saiu da tua prisão dourada. Já saiu. Por quê? Porque você não vai se incomodar com essa sociedade que nós estamos submetidos. Você pode procurar outro grupo, outras pessoas. Não é todo mundo que pensa igual. Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Só que aí é que tá. Aí a pessoa fica sofrendo e fica naquela sociedade. Fica sofrendo e fica lá, não consegue nem sair de lá. De tão arraigado. Quando Jesus foi visitar Lázaro, que parecia morto, acercou-se do túmulo, informou que o amigo dormia e mandou abrir-lhe o túmulo. Escutando-lhe a voz que ressoou na acústica da alma, despertou e tomou a consciência, vindo para fora do sepulcro, sem a necessidade de qualquer milagre. Jesus percebera que a morte não lhe arrebatava o espírito, nem rompera os liames vigorosos do perispírito, portanto estava vivo ainda, porém dormindo. Eu penso que aqui, apesar da história no Evangelho
tem essa passagem de Lázaro e tal, mas é uma analogia que a gente pode fazer com o despertar. Porque muitas vezes quem está de fora do problema percebe. É claro que aquela outra pessoa que está sofrendo, ela precisa acordar, porque ela está dormindo. No caso aqui, o Lázaro, com um pouco de energia de Jesus, no caso, ele levantou. E é isso que nós precisamos fazer. Quando a gente tem um problema e alguém nos dá a mão, seja uma mão financeira, seja uma mão de resolver um problema, enfim, seja o que for, que alguém te dê a mão para resolver aquele teu problema, não é só aquele problema que tem que ser considerado, mas tudo o que você vai fazer a partir disso, que você já levantou, já despertou, e agora vai fazer o quê? Vai acontecer de novo? Aí é que está o problema, é deixar acontecer de novo. Mas o Lázaro aqui levantou e caminhou, foi para outras bandas. Então, nós precisamos considerar exatamente que quando vem uma ajuda externa, que é por isso que a gente vive em sociedade, e por isso que a gente vive em família. Por quê? Porque nos momentos de crise tem alguém para te dar um apoio, mas esse apoio tem que ser para você levantar e seguir. Não é para você levantar e dever um favor para o outro, para o resto da sua vida. Sabe assim? Trata-se de um sono orgânico provocado pela catalepsia. Agora aqui ele está colocando o que Lázaro fez. Aí ele diz assim: digo isso porque sabeis o tempo que já é hora de vos despertardes do sono, que retém as pessoas distraídas à distância da verdade, em permanente indecisão, ou em discussões inúteis, ou em busca infrutíferas, sem aprofundamento de nenhuma causa. Então, veja bem, quando a gente passa por algum conflito, a gente tem que analisar por que esse conflito apareceu. Porque tudo, como ela colocou na abertura, tudo é um aprendizado, tanto ir como vir, tanto cair como levantar. Os dois estão ali para serem aprendidos, tirar uma lição. O mal em si, ele não existe. Mas a gente acha que aconteceu isso, porque é um castigo, isso é porque eu não fiz direito. E não é bem assim. É simplesmente para eu aprender a fazer diferente. É simplesmente, parece num vocabulário simples, né? Mas vai fazer. É claro, eu sei que não é brincadeira, mas simplesmente refazer aquilo para dar certo. Aliás, eu estava vendo uma palestra, não sei se vocês conhecem a Lúcia Helena Galvão, aí ela pega e fala assim: cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque vocês podem ser atendidos. Toma cuidado, se você vai pedir alguma coisa, Ele é capaz de te dar. Aí diz que ela mesma, né, nessa época que ainda estava acordando, ela pediu a Deus muita paciência. Eu queria tanto ter paciência. E quanto mais ela pedia paciência, mais pessoas daquelas cri-cri apareciam na vida dela. Mais pessoas cri-cri apareciam. Ela fala: gente, eu estou pedindo paciência, eu não estou aguentando.
Aí ela foi analisar, foi pensar e percebeu o quê? Que se ela tem que pedir paciência, como é que ela vai pôr à prova a paciência? Só com pessoas que perto dela. Então ela estava sendo realmente treinada para ter paciência. Porque a paciência não vem assim. Ela estava sendo treinada. E muitas vezes a gente não percebe que aquilo é um treino. Quando a gente não sabe uma coisa, sempre o treino que está prevalecendo. Olha, quando não está desperto, o indivíduo se transfere de uma para outra dependência, buscando guias e condutores que lhe determinam o esforço para pensar e passam a assumir responsabilidade que lhes dizem respeito. Então, quando começa o despertar, é isso que acontece. Nossa, ouvi aquela frase, ouvi aquela ideia, eu entendi desse jeito, mas é aquele outro. E assim você vai tateando, né? Que nem uma criança que está começando a engatinhar, a andar. Então, quando você está completo e desperto, tornou-se o maior exemplo de consciência plena que se conhece no processo da evolução. Ensinando sem presunção, amando sem qualquer capricho, imolando-se sem qualquer mecanismo de masoquista. Então, uma forma que você pode entender que aumentou seu patamar, né? Que você passou do sono. Como que é? Ele está dizendo aqui. É quando você começa a não julgar, quando você começa a conviver, sabe, com o outro, deixando o outro livre. Então, essa é a consciência, sem presunção, amando sem qualquer capricho. O amar aqui, gente, a gente precisa... Por isso que, quando você falou da lei do amor, essa lei do amor, a gente não entende ela direito. A gente pensa que amor é uma coisa assim, ai, como eu te quero bem, como eu vou fazer tudo por você a vida inteira. Não é desse amor que nós estamos falando. Nós estamos falando do respeito. Respeito é o maior amor que pode existir. Respeito ao outro, que é um outro ser humano semelhante a você, que está procurando desenvolver também. Então, o respeito é esse amor que a gente está procurando, né? E, finalmente, nós temos que se esforçar muito para ter esse equilíbrio. Trata-se de uma luta sem fim, porque você pega uma pessoa de 80 anos, também está lutando, continua lutando para evoluir. E em razão de impulsos cristalizados no já feito e a incerteza das aspirações pelo que se deseja realizar. O ideal de toda situação é sempre o equilíbrio, que constitui medida de avaliação das conquistas alcançadas. Então é isso, gente, para terminar, o equilíbrio, quando você percebe que entre um polo e o outro polo, que são os opostos, consciência e inconsciência, dormir, acordar, terra, sol e lua, enfim, tudo, mas quando você está em equilíbrio, você está progredindo. Você sofre menos, você entende melhor e você está despertando a sua consciência. Desejo isso para vocês em 2024.